Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Estamos juntos aí mais uma vez, primeiro ano, estudantes da mediação tecnológica. Eu sou o professor Hélio e estou aqui ao seu dispor para que possamos caminhar, tá? Fazer esse percurso diante dessa aula. Agora que estamos na unidade 2, desde o início lá, estamos fazendo um percurso, uma caminhada, tá? Por exemplo, é um caminho da história da filosofia. Nós falamos lá na unidade 1, desde o início dos mitos para o surgimento da filosofia. Agora estamos vendo alguns períodos, né? Viemos lá de Sócrates, período socrático, helenístico, parte 1 e parte 2. Agora, nessa aula de hoje, vai ser o período medieval, tá? E só para vocês terem uma ideia, uma visão panorâmica da história, do caminho percorrido pelos pensadores, né? O que a filosofia ultrapassou desde que iniciou com os gregos até na atualidade. Então, a gente vai ver um pouquinho do pensamento. A nossa explanação, que ela é bem breve, porque vocês estão, talvez supostamente, né? É o primeiro contato com a questão filosófica. Mas a intenção principal nas aulas de filosofia é que vocês se tornem estudantes, né? Verdadeiros pessoas de reflexão, ou seja, para que possam fazer uma reflexão sobre a vida, sobre as coisas e colocar os seus pensamentos, suas ideias, seus questionamentos e etc. Para se tornarem principalmente verdadeiros filósofos, certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. Então, primeiro ano, estamos avançando, ó. Filosofia medieval. Isso quer dizer que estamos na Idade Média, ó. Nós saímos lá da filosofia antiga e estamos passando pelo período da Idade Média. Especificamente, vamos ver uma breve explanação, algo bem breve mesmo, sobre o que é patrística, tá? E o que é escolástica no pensamento filosófico. Aí, ó, filosofia medieval e suas características, nós vamos falar um pouquinho, e dos dois períodos que ocorreram aqui, ó, né, essas duas ocasiões, dois momentos, a patrística e escolástica. E o significado disso, tá? Venham junto com a gente, vamos caminhar nessa aula, tá? Para aprender. Então aí está um pouquinho, né, desse efeito. Vocês estão no centro aí para a gente, né, para aprender um pouco sobre essa filosofia. Esse pensamento, né? Gente, ó, a filosofia medieval e suas características. Cara, quando se fala a questão de características, é algo que ocorreu. São fatos, são pontos importantes, tá? Né, que ocorreu, fatos que vocês podem colocar como um marco principal, tá, daquilo. Por exemplo, volta lá do século II depois de Cristo, ó, já estamos aqui. Lembra que nós falamos lá nas aulas anteriores? É assim, ó, o marco zero da história da filosofia, que é Jesus, né? Eles colocam o zero aqui, Jesus Cristo. Aí tem o antes, que é AC, né? AC. E o depois, que é DC, ó, depois de Cristo, o antes e o depois. Então, já estamos nesse período do depois de Cristo, ao qual, né, o cristianismo começou a ganhar força nesse período, em contraposição à cultura greco-romana. Entenderam aí? Que, olha só, vem aqui comigo, o período helenístico, né, ele sobrepôs, né, a questão se misturou com o que estava, fato era, vamos contar do início, vamos lá, desculpa. Surgia só apenas os mitos. Tudo que era explicação vinha os mitos, tá? A explicação, se chove muito, dá trovão, vento forte, tudo tem uma explicação mitológica. Os gregos tinham isso, os nórdicos, os egípcios, os indianos, etc. Depois surgiu os mitos, não eram capazes mais de dar respostas adequadas, certo?
Aí vieram os filósofos, Tales de Mileto é o primeiro, sobre a água. De onde surgiu as coisas? Então eles se importaram nesse período com a natureza. Existe um elemento, o arqué, vocês viram na unidade 1, que dá origem a tudo. Tales disse que é a água, e vai, por assim em diante, o ar e etc. O apeiron. E depois vieram eles são os pré-socráticos, certo? E já dentro da própria filosofia, aí tem os socráticos, é o período. Sócrates, Aristóteles, Platão. É os clássicos. Aí veio a filosofia, o período helenístico, com aquelas conquistas de Alexandre o Magno. Aí, nesse período, olha só, que era vigente era a cultura greco-romana, né? Que é grega e romana juntas. Aí veio a característica medieval, que aí pairava naquela época o cristianismo. E ele começou a ganhar força, o cristianismo. Olha só, estamos já no período medieval. É bem aqui, ó. Nessa linha do tempo que eu coloquei, ó. Estamos mais ou menos aqui. E ele ganhou em contraposição à cultura romana, né, e greco-romana. Então é nessa perspectiva. Só para vocês saberem um pouco, uma visão bem ampla daquilo que vamos falar, tá? Então aí, ainda mais, ó, voltando aí, veja bem. Vamos voltar lá. O cristianismo, gente, de início ele foi perseguido, tá? Então, se vocês olharem lá na história das artes, no componente curricular de artes, existe a arte paleocristã. O que é isso? É uma arte sacra, vivenciada, construída dentro de cavernas, paleo, né? Nesse perspectiva. Aí até, né, o ponto de começar a ser aceito o cristianismo e expandido, né? Vamos lá para o texto, Alei. Então é nessa perspectiva. O cristianismo de início ele foi perseguido. Ao começar a ser aceito e expandido, né? Se contrapôs às concepções tradicionais a fim de conseguir adeptos para a fé. Olha só que interessante isso. Mas como isso pode ocorrer, né, naquele período? Então, assim, o cristianismo ele surgiu no interior do Império Romano, a partir do ano 1º da nossa era, com os seguidores do ensinamento de Cristo. Aqui eles podem chamar de quê? Apóstolos. É isso mesmo. Então o cristianismo ele iniciou nesse período aí, para que vocês possam perceber essa grande vivência, né? Esse grande ganhar o espaço. Perceberam que as aulas de filosofia vai dando isso. Um período, uma forma de pensar, uma cultura, dando espaço para outra. Então foi trazendo, né, de forma bem dinâmica. Por exemplo, constituía originalmente uma corrente heterodoxa, né, do judaísmo e manteve as escrituras hebraicas e o Velho Testamento como parte de seu livro sagrado, que é a Bíblia. O desenvolvimento inicial ocorreu com a edificação da Igreja Católica. Ela é a única representante da fé cristã por muitos séculos. Então, assim, praticamente a Idade Média, toda a Idade Média foi representante da fé cristã, a Igreja Católica. Até o início da Idade Moderna, com Maquiavel, né, nessa perspectiva aí. Então, vocês vão percebendo que vai trazendo todo esse patamar de histórico, né, para a vida daquele povo, daquela época. E era uma época de grande penetração da filosofia grega. Então tá aqui, ó, inserção entre as autoridades, né? Entre os gregos e camadas mais cultas de Roma. Então aquelas pessoas mais cultas, elas iam adentrando, né, nessa perspectiva aí. Então, nas províncias da Europa, etc. Então, assim, boa parte da doutrina cristã, ela integra elementos de diversas correntes de pensamento grego, tá? Então, é nessa perspectiva aí que vai trazendo a filosofia cristã para esse meio.
tarefa, né, de construir essa doutrina foi realizada pelos padres, está aqui, ó, e outros eclesiásticos, com o propósito de explicar e justificar diversos aspectos de sua fé. Então, já estamos trazendo aqui elementos fundamentais, olha só, estamos trazendo elementos fundamentais da inserção da cultura cristã dentro daquela questão do povo grego. Olha só, o povo grego, presta atenção, analisa bem. Antes adentraram no meio dele as culturas helenísticas, ou seja, aquela fusão de várias culturas que vieram de fora, internacionalmente, de outros países, etc. De regiões grandes, ao qual, né, Alexandre o Grande ele conquistava e as pessoas iam se misturando. E agora a cultura cristã, né, adentrou no meio da cultura greco-romana. Então veja bem isso, né? Cada cultura vai querendo se envolver, né, dentro do meio de uma de cada por vez. Voltando lá, olha aí. Então vamos ver. Nesse processo não se poderia contrariar as verdades reveladas por Deus aos humanos ou as suas interpretações das escrituras sagradas. Então assim, não poderia ser contra, tá? Nesse período lá. Então não pode contrariar, não poderia. Que eram as verdades, inclusive ele chamava essas verdades dele reveladas por Deus de dogmas, tá? Vocês podem até pesquisar o que é dogma. A principal das fontes utilizadas pelo cristianismo era a revelação divina, tá beleza? Então é nessa perspectiva que eles, a questão de Deus, Inclusive nesse período, no âmbito da política, o que pairou, o que dominou foi a teocracia. Teocracia, ou seja, o governo, né, inspirado por Deus. Que teo, palavra grega, significa Deus. Cracia é poder. Então, poder vindo de Deus. O que é revelação? É manifestação de Deus ao homem, por meio de uma série de verdades ou mandamentos. Seja pela palavra, seja nos outros signos, recolhido nas obras sagradas e a Bíblia. Então, assim, as revelações vinham para eles, tá bom? Então, nessa perspectiva que eles vinham trazendo esse lado. Até hoje, em algumas religiões, tá? Não é crítica, mas como é a ação, eles têm como aparato principal a Bíblia. Então, eles colocam aquela Bíblia como uma revelação para que eles possam tomar um rumo, né, na questão cristã e social da vida daqueles adeptos que estão ali em volta. Exemplo, ou o pastor ou o sacerdote, eles têm as questões, os rituais que eles fazem para voltado a questões espirituais na Bíblia. Aí eles veem aquilo como revelação, né, para o bem-estar da sociedade e aquele grupo que está seguindo. Então isso vai nessa perspectiva também. Assim como antes, né, lá no período grego. Então eles têm a revelação diferente que eles na época não podiam se contrariar quanto a essa questão. Não poderia ir contra os preceitos que ali estavam postos. Então era nessa perspectiva. Eles tinham, né, argumentos fortes para lidar naquele período e etc. Voltando lá, olha aí. E eles chamam nessa manifestação de revelação. Agora, a fé e razão, galera. Ó. Aqui em latim chamamos fides, é um F, tá? Fides et ratio. Fé e razão, em latim, tá? O cristianismo baseia-se na fé. Então tá aqui, a base principal é a fé. Na crença e restrita às verdades reveladas por Deus. Alguns intermediários, relatados nas Sagradas Escrituras, e interpretadas segundo as autoridades da Igreja. Então, especificamente, né, a base da Igreja Católica que eles falam as Sagradas Escrituras, como base, né, de pensamento,
e também essas interpretações, ó, relatadas como foi criados, né, segundo as autoridades, documenta, etc. Ele chama Sagrado Magistério. Especialmente aquelas consideradas essenciais ao ser humano e que diz respeito que à salvação. A salvação de quê? Da pessoa, da alma, né? Nessa perspectiva que eles vão trabalhando, né? E de acordo com a doutrina católica, a fé em si mesma, ela seria a fonte mais elevada das verdades reveladas. Então, aqui, ó, a fé. E agora vocês, galera, ó, perceberam que a questão de fé, ela já vem trazendo já ao longo da história da humanidade, certo? Como vocês conceituam a questão fé? O que é uma fé? O que é ter fé? É um sentimento? É uma ação? É um desejo? É um sonho? Vocês podem responder isso, né? Sem nenhum problema de afetar a sua religião, etc. Então, assim, nessa perspectiva, qual o conceito? O que você entende por fé? Pode falar para nós aí. Como é? Estou ouvindo lá, olha. Isso. Então, a fé, ela vai nessa perspectiva, aquilo que vocês pensaram aí, tá? É algo, né, que vocês podem confiar, né, naquilo que vocês vão ver ainda, no futuro, etc. Acreditar. É como diz o ditado, esperança. Nessa perspectiva, ok? Então vamos lá, continuando a lei. Toda investigação, gente, estou falando muito da questão cristã, porque é no período da Idade Média, tá? Não há aula de conversão não, mas para que vocês possam entender todo aquele período. Toda investigação filosófica ou científica, pode ser uma ou outra, não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica. Então tá aí. Suponha, vamos imaginar aqui, ó. Imagine você está aí na sua comunidade, aí vai na máquina do tempo e volta lá na Idade Média. Aí vocês fazem uma pesquisa que vai contra as revelações dadas naquele período. É uma revelação cristã, etc. Os dogmas que não podem ser mexidos. E é inaceitável, tá, naquele período. Era, assim, coisas muito... Era muito séria você ir contra. Você fez uma pesquisa científica ou um pensamento filosófico que relatou, fez um texto grande e foi contra. Então, assim, é designado você inimigos, tá? Uma barreira contra você. Era inaceitável isso naquele período. Então, veja bem, se você fosse e chegasse com seus pensamentos contra, né, já sabia que ia encontrar barreiras e enfrentamento de diálogo, de debates, etc. Muitas coisas. Voltando lá, olha aí. Então, logo, os filósofos não precisavam mais se dedicar à busca da verdade. Olha só, isso lá nesse período medieval, tá? Pois ela já teria sido revelada por Deus, então é uma revelação, nós falamos, aos seres humanos daquele período. Restava-lhe o quê? Apenas demonstrar racionalmente as verdades da fé. Então tá aí. Olha, gente, eu não posso criar novas verdades, né? Só as verdades da fé que eu devo buscar. Então essa é a perspectiva que eles vivenciaram naquele período da Idade Média. Então é uma verdade que está posta, eles, como eu falei antes, chamam dogmas pela revelação divina, e eu só fazer e confirmar aquilo, ou seja, eu vou apenas, né, demonstrar racionalmente as verdades que já existem ali. É como se fosse, resumidamente, concordar com aquilo que está posto. É apenas dizer, olha, isso é... Claro que alguns daquele período, né, em torno, chama aquele período, se vocês forem adentrar nesse período da Idade Média, chamaram de heresias, ou seja, são questões filosóficas e científicas que eram apresentadas em oposição ao pensamento revelado divino cristão. Aí os estudiosos cristãos, Agostinho, Tomás de Aquino, os principais, eles chegavam com os argumentos da fé.
tá? Pela revelação e eu criar aquela... Leva lá a dialética que nós falamos, lá com Platão, a tese, né? Vinha as pessoas contra essa tese, aí chegava-se numa conclusão. É um debate de diálogo, né? De oratória. Continuando, vamos lá? Ó, agora temos aqui o período patrístico, tá? Filosofia cristã dos primeiros séculos, elaborada pelos padres da igreja, que é denominada patrística. Então, assim, vamos dizer que é patrística, né, de pater, padres, né, que era pelos padres. Então, os padres da igreja, eles criaram vários argumentos contra algumas heresias. Eles se defendiam, de certa forma, né, chamado aqui a palavra heresias. Eles chamavam também de pagãos. Essa filosofia tinha uma preocupação apologética, que era defender o cristianismo contra o ataque dos chamados pagãos. Defesa contra o quê? As heresias. Então, as heresias surgiam, né, constantemente, e eles queriam defender, devido a essa necessidade de esclarecer os seus pressupostos, né, os seus assuntos. O cristianismo recorre ao quê? À filosofia, à argumentação racional, nos moldes da filosofia grega clássica. Então tá aí. O cristianismo se apoderou da filosofia para criar argumentos. Sabe por quê? A filosofia, lembra que nós falamos no início que um dos pontos para você estudar filosofia é você se tornar uma pessoa com organização dos pensamentos, das ideias. Vocês vão organizar o seu raciocínio em si, né? E vocês vão ter uma boa escrita, ter um bom argumento, vão falar bem, procurar exercer a oratória, etc. E os padres, olha só, galera, da Igreja Católica, lá antiga, eles se apuseram, né, da filosofia para tal, criar argumentos racionais, né, com moldes da filosofia clássica. Então, bem interessante isso, vocês analisarem isso, ó. E agora eu vou criar um argumento, né, voltado para o âmbito da filosofia, para que eu possa supostamente ter um bom caminhar na minha vida, né, diante do trabalho, da família, da sociedade, etc. Voltando lá, olha aí. Então, assim, o primeiro filósofo cristão foi São Justino. Então, já na Idade Média. Ele foi mártir, né, em Roma, no ano 167, século II. De acordo com Justino, o cristianismo é a verdadeira filosofia. Então tá aí, é o pensamento dele. Ele vai dizer, olha, o mundo cristão é a verdadeira filosofia. E passa a defender a ideia de uma filosofia cristã. Aí, ó. E hoje é parte, né, para que possamos estudá-la, né, analisar a questão. Inclusive tem filosofia cristã, tem filosofia da religião, tá? Nessa perspectiva aqui. Ó, da religião. Agora vamos ver a divisão desse período, tá? Só lembrando, ó. Vamos voltar aqui, só para vocês lembrar. Recapitular, vamos lá. Eu estou falando do período da Idade Média, medieval, tá? É um período da história da filosofia. Dentro desse período medieval, temos dois momentos, tá? Que é a patrística e a escolástica. Então, só para vocês entenderem que estão dentro. Agora vamos ver a patrística, estamos vendo ela. Dentro da patrística tem duas divisões. Vamos lá ver? Olha aí. Vamos lá. Então, assim, historicamente, a patrística pode ser dividida em dois períodos, que é inicialmente, até o ano 200, essa filosofia praticamente defesa do cristianismo, contra, né, os adversários. Então, como falei, surgiu muito as pessoas contra, com argumento, contra o cristianismo. Nessa fase, o pensador mais expressivo foi Justino. Essa filosofia faz parte, uma seletiva releitura da filosofia grega, tá?
especialmente da metafísica platônica. Então é como se fosse cristianizar o Platão, o pensamento dele, quer dizer, que era altamente favorável para a implantação de um tipo de cristianismo que fomentava a austeridade, o autocontrole. Tá? E assim, fazendo uma releitura do platonismo, né, do pensamento de Platão, aqui, surge, né, conhecida escola neoplatônica cristã de Alexandria. Então aí é uma nova escola filosófica que surgiu. Agora, a segunda fase vai até o ano 450, que é o século V, depois de Cristo, em que nascem os primeiros sistemas de filosofia cristã. Aqui teremos o auge da patrística, né? Foi aí o momento mais ápice dela, ao qual ela trouxe, né, muitas ideias, fundamentos para o lado da filosofia. Uma das principais correntes da filosofia patrística, inspirada na filosofia greco-romana, tentou munir a fé de argumentos racionais, buscando conciliar o cristianismo ao pensamento pagão. Seu principal expoente foi Santo Agostinho. Aí vamos ver um pouquinho, uma breve explanação sobre ele. Ele é Aurélio Agostinho, ó, século IV, V, depois de Cristo. Foi professor de retórica, né, de falar bem ao público, em escolas romanas. Ele despertou para a filosofia com a leitura de Cícero. Olha aí, galera. Então ele se influenciou. Veja bem que o Cícero, olha aqui, ó, lá no século II e I antes de Cristo, ó. Veja bem, ele se influenciou. Então, assim, nós vamos falar um pouco do pensamento de Agostinho sobre a supremacia da alma, tá? Em sua obra, ele argumenta em favor da superioridade do espírito sobre o corpo, né, da matéria. A alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo-se para a prática do bem. O pecador, utilizando-se do livre-arbítrio, costumava, né, inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o governo da alma. Isso provocaria o quê? A submissão do espírito, da eternidade à matéria. Ou seja, veja bem, olha só, o que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que algumas pessoas naquele período lá, né, se você quiser trazer para hoje, pode fazer essa analogia, invertia o pensamento. Agostinho dizia que a alma é superior ao corpo. Isso também é no pensamento de Platão, ok? Aqueles que querem adentrar mais no pensamento de Platão podem fazer isso. Como eles cristianizaram o pensamento de Platão, vai ao encontro disso, né? Paralelo. Então, assim, as pessoas, alguns invertiam, dizer que o corpo é superior à alma. Aí eles perdiam a questão da eternidade, do espírito. Submetia o espírito ao corpo. Para eles, ser livre é servir a Deus. E o prazer de pecar é escravidão. Olha só o pensamento. Né? Muitos falam que pecador é aquele que está na escravidão, no pecado, etc. E para você se libertar é verdadeiramente buscar o amor de Deus. Continuando a lei. Boas obras ou graça divina. Olha só, boas obras, será? Segundo ele, o Agostinho, o ser humano que trilha a via do pecado só consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação mediante o quê? A combinação do seu esforço, ó, de vontade e a concessão da graça divina. Então é um esforço. Um exemplo, vou dar aqui um exemplo, tá? Do pensamento. Está no pecado. Para ele chegar à graça divina, há um caminhar, um esforço, tá? Isso é visto hoje no dia a dia. Pois, segundo Agostinho, sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. Essa graça seria concedida apenas aos predestinados à salvação. A questão da graça, ela marcou profundamente o pensamento medieval cristão. Então tá aí. Eles viam a questão do... De certa forma é Platão, né? Um pensamento dele.
o corpo ele tem que estar em equilíbrio ou, de certa forma, na medieval falar, submissa ao espírito, à alma. Só que algumas pessoas colocavam o corpo à frente. Ele colocava a alma em segundo plano. Aí eles cairiam no pecado, né? E para alcançar de volta a graça divina, exigia um esforço, um caminhar a mais para voltar àquela graça que ele estava. Então hoje nós vemos, pode dar exemplos hoje, né, de pessoas assim. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não julgando nada, mas o vício em si, colocando o corpo, isso trazendo analogia para o pensamento de Agostinho, ok? Não o pensamento do professor Hélio. O vício faz com que o corpo fique à frente do espírito, da alma. Ou seja, ele submete, né, fica a supremacia é o corpo. Aí cria-se o prazer do vício. Aí a pessoa fica supostamente em pecado. E para que ele possa sair desse vício, ele tem um caminhar, um esforço para voltar para a graça divina. Não sei se você entendeu. Complicou? Então vamos lá, pode ir além, tá? Não fique só nessa aula, mas é nessa perspectiva aí, ok? Voltando lá, olha aí, vamos lá. Então, vamos voltar para o texto e vocês vão verificar. Agora, galera, o outro período, a escolástica, tá? Então tá aqui, nós vimos anteriormente o período da patrística. Agora vamos ver o segundo período o período medieval, que é o momento escolástica. Ou seja, a patrística é dos padres, né? Que está dizendo, tem escolástica, ó, vem de escolas, tá? É muito mais do que a filosofia ou teologia, era um método, ó, um jeito de aprender e pensar e sustentar uma argumentação. Então era mais, né, específico nas universidades medievais, ó, já foi bem longe, certo? Século XII a XVI. A dialética ocupava lugar central, pois a polêmica, né, era uma questão sempre que fazia presente era a relação entre fé e razão, sem que houvesse a contradição. Só assim, eles eram padres preparados para argumentar, era assim, nessa perspectiva, não só padres, mas tinha os professores da época. E a polêmica era fé e razão. A razão humana, o racionalismo, a fé, questão espiritual. Então ela sempre estava no meio das discussões. Inclusive, no século XX, João Paulo II ele tem uma carta, um documento chamado Fé e Razão, Fides et Ratio, que é a questão da ciência e da filosofia e da religião. Então ele dialoga sobre isso, né, nessa perspectiva. Continuando, olha lá. Vamos que vamos. Então, assim, nas universidades medievais, as disciplinas ou saberes eram definidos em 7. Esses saberes eram estruturados em 2 grupos, o trivium e o quadrivium. E vamos dizer que é o 3 e aqui é o 4. Os saberes que compunham eram aquelas ferramentas indispensáveis para a capacitação de quê? Da mente humana, ó, no estudo de um texto. A lógica, que é a dialética, a gramática e a retórica. Então tá aí, ó, trivium. 3 momentos. Dialética, que era lógica, gramática e retórica. Então vocês já estudam isso, certo? Essa foto é a retórica. Incluía os saberes voltados ao estudo do objeto. Ó, aritmética, música, olha só, galera, como a música é importante. A geometria e a astronomia. Então tá aí a base de estudos nesses 2 grupos, né, utilizados pelos medievais, naquele período, os cristãos, certo? Todas elas estavam submetidas ao quê? À teologia. O que é teologia, galera? Ó, bem aqui embaixo. Vamos lá. Theo é do grego, significa Deus. Ó. Logia é estudo. Então, teologia é estudo sobre Deus.
Olha aí, galera, que interessante. As ações, religião, etc. Tá? E a partir do século XIII, o aristotelismo, né, penetrou de forma profunda o pensamento escolástico. Então, assim, na patrística, vamos resumir aqui, ó, foi pensamento de Platão, né, influenciado pelos cristãos. Ou seja, Platão influenciou a questão do cristianismo. E na escolástica foi Aristóteles. Interessante, ó. Então, assim, isso se deve, né, à descoberta de muitas obras de Aristóteles desconhecidas até então. Principais questões da filosofia escolástica eram o quê? A questão da razão e da fé, da filosofia e da teologia. Então, era o debate do momento. E também as investigações científicas e filosóficas não poderiam ir contra as verdades da fé. Desde o início daqui, ó. Desde lá do primeiro momento da patrística. A prova da existência de Deus e da imortalidade da alma. Então tá aí. Agora uma pergunta para você. Olha só a questão principal ali embaixo. Vamos lá. Então assim, a prova da existência de Deus. A pergunta é: se alguém chegar para você, você consegue provar, falar? Então os escolásticos tinham esses argumentos. Não que racionalmente provar a existência de Deus, mas fazer o que ocorria naquele momento, o que acontecia pelos argumentos dele. Eram bons, tá? Eu já analisei alguns, vários. Os argumentos, por exemplo, Tomás de Aquino tem 5 vias. Ele apresenta 5 vias que supostamente, né, vocês vão analisar a questão se Deus existe ou não. Então é uma análise racional humana, especificamente, né, sobre a questão da existência de Deus, tá bom? Então, e aí, vocês estão preparados para isso? É um argumento, vocês podem se tornar verdadeiros argumentadores. Ah, professor, eu estou frequentando essa religião, mas me perguntaram se Deus existe ou não, e eu fiquei assim, eu falei. Mas vocês podem pesquisar, galera. Não tem, né, vocês, às vezes não tem o que questionar, mas às vezes vocês podem dar uma suposta resposta à pessoa, plausível, né? Resposta adequada, bem interessante. Então, se vocês se interessarem no assunto, podem pesquisar, tá? Então, eles têm ótimas respostas que poderão servir, né, de alguma forma para um debate. Olha só que interessante, tá bom? Olha só, o professor não está aqui dizendo que não existe, tá? Estou trazendo à tona uma suposta reflexão para a gente. Continuando, olha lá. Então, assim, Tomás de Aquino, ele, ó, que é do século XIII, tá? Medieval, depois de Cristo. Ele também teve o objetivo, claro, de não contrariar a fé. Então, ele não queria mexer, ó, a fé está ali, não vou mexer com ela, beleza? Tomás de Aquino, ele reviveu, né, grande parte do pensamento de Aristóteles em busca de quê? De grandes argumentos que explicassem os aspectos da fé cristã. Ele fez ainda, né, da filosofia de Aristóteles um instrumento a serviço da solução de problemas teleológicos, né? Teológico que enfrentava. Agora sim, a questão de ser, né, a essência para ele. Uma novidade trazida por ele é a distinção entre ser, que é a existência, e a essência, que implicou a metafísica em 2 partes, né, do ser geral e a do ser pleno, que é Deus. Ser é um estado das coisas, em termos aristotélicos, um ato. Dessa forma, ser não é algo, mas um estado de algo. Em todas as criaturas, o ser existir é diferente da sua essência. Para um ser humano existir e continuar sendo sua essência, olha só. Quando ele deixa de existir, sua essência desaparece. Como se diz aqui, ó, eu existo, né? O eu, aí quando vem a morte já não existe mais, a morte passa a existir. O único ser realmente pleno no qual o ser ou existir, a essência de se identifica, é Deus. Deus é ato puro, nessa perspectiva. Então, aí está, né, a questão embaralhou um pouco, porque metafísica, né, volta aqui com a gente,
nesse lado, né, nesse âmbito aí, as nossas referências. Então vamos verificar. Então, caso queira aprender mais sobre a metafísica de Aristóteles, de Tomás de Aquino, podem ir. E não saia daí não, daqui a pouco a gente volta mais. Tchau, tchau.